Eu sei que você estuda por meio da escrita, eu sei que você tem um caderno que você faz suas anotações, eu sei de tudo isso. Mas você já parou para pensar se esse é efetivamente o melhor meio de estudar? Você nunca teve a sensação não de que tá perdendo tudo na mente, tudo que você anotou, você anota naquela aula, naquele momento, mas parece que tudo se esvai na sua mente, nunca as informações que você anota é fixada. Resumindo, o seu caderno é cheio de anotações, mas a sua mente não consegue fixar nem mesmo 10% dessas anotações. Pois é, gente, isso é um problema muito comum. É tanto que existem muitos autores que falam sobre a nossa capacidade de memória, de memorização. A gente tem livros diversos falando sobre capacidade de memorização, como a gente pode auxiliar a nossa memória com recursos externos, e aí vem as notas, vem os fichamentos, vem as ideias que vocês já conhecem dos post-its, das cores, as funções das cores entram também aí nesse meio, mas pouca gente conhece efetivamente o benefício que se tem no mapeamento mental, nas técnicas de mapa mental. E esse vídeo surge justamente para sanar essas dúvidas a respeito de mapa mental. Você vai perceber ao longo desse vídeo que os grandes gênios da humanidade, Albert Einstein, Picasso, Charles Darwin, todos esses usaram técnicas semelhantes de estudo ao que hoje nós conhecemos e denominamos como mapas mentais. Eu sei que vai ter gente que vai aparecer aí nos comentários e vai falar: Pedro, mas não existe forma certa de estudar, cada um tem o seu método. Em parte isso é verdade, mas o que eu vim trazer para vocês aqui, baseado no livro de Tony Buzan, Dominando as Técnicas dos Mapas Mentais, é que existem vários estudos científicos e uma evolução histórica a respeito dos benefícios de usar a técnica do mapa mental como método para a sua aprendizagem. Mas antes de mais nada, olá, eu me chamo Pedro Regis e neste canal nós buscamos a verdade com o auxílio da graça de Deus. E, gente, vamos lá. Quem é Tony Buzan? Tony Buzan nasceu no ano de 1942, faleceu recentemente em 2019. Ele é conhecido e aclamado mundialmente por ser o inventor, na modernidade, do que nós chamamos hoje como mapa mental, a técnica de estudos da ciência da aprendizagem dos mapas mentais. Tony Buzan era especialista em memória, leitura, cérebro dinâmico, inovação, enfim. O cara realmente entendia a respeito de ciência da aprendizagem e, obviamente, por isso que desenvolveu tantos e tantos livros voltados, inclusive, para a sua principal teoria, que é a dos mapas mentais. Ele é autor e coautor de mais de 150 livros. Esses livros, essas obras, essas publicações foram traduzidas aí para mais de 42 idiomas e distribuídas por mais de 150 países. Ele é efetivamente considerado como o grande inventor dos mapas mentais, que hoje é uma técnica de estudo que ajuda mais de 250 milhões de pessoas ao redor do mundo. Bem, Tony Buzan escreveu esse livro aqui. Ele conta uma experiência muito interessante no prefácio do livro. A gente vai mostrar algumas partes do livro aqui depois que a gente vier aqui para o close. Mas ele escreveu no prefácio aqui algo muito interessante, uma história de que ele chegou numa biblioteca na época de universidade pedindo livros, né? Algum livro, algum direcionamento no que se refere a como usar o cérebro, como a gente poderia, né, ali estudar o cérebro de maneira prática, para aplicar coisas práticas na nossa vida, sobretudo na ciência da aprendizagem. E aí narra Tony Buzan que a bibliotecária o indicou para a seção de livros médicos, possivelmente livros ali voltados à ciência médica do cérebro, aos estudos das sinapses, dos neurônios, enfim. Ele ali não se deu por satisfeito e perguntou novamente à bibliotecária aquilo que ele queria. Ele queria algo prático, como usar o cérebro, como a gente pode usar todos os nossos recursos mentais em função da aprendizagem. E a bibliotecária disse: infelizmente nós não temos nada sobre esse tema. E aí foi justamente nessa perspectiva que Tony Buzan disse que se sentiu extremamente intimidado a escrever esse livrinho aqui, Dominando a Técnica dos Mapas Mentais. Aí você me pergunta onde comprar esse livro. Vamos pro meu computador que eu vou mostrar agora. Bem, gente, vocês vão entrar aqui na Amazon, tá? E vão colocar aqui Dominando a Técnica dos Mapas Mentais. Você vai encontrar inicialmente isso aqui, certo? Você vai encontrar essa versão. Você vai encontrar essa versão aqui. Mas eu recomendo tem aqui, que é efetivamente o livro falando sobre Dominando a Técnica dos Mapas Mentais, mais completinho dele, tá? Da editora Cultrix, tá? Tá aqui, a editora Cultrix. Inicialmente você vai ver que não tem nenhum valor aqui, mas você pode clicar e você vai ver que o Kindle está incluído no Kindle Unlimited. Mas você vai entrar aqui em capa comum e vai ter aqui justamente o livro
por R$ 47. Bem, é um preço um tanto quanto aí salgadinho. Mas quando eu for mostrar para vocês aqui a estrutura do livro, para vocês conhecerem um pouco melhor, você vai ver que vai se justificar esse preço, justamente pela perspectiva de que é um material muito bom aqui. A editora Cultrix realmente, para tentar passar tudo que o autor quer passar, colocou num papel um pouco mais, como é que eu posso dizer? Realmente um papel mais caro, para que possa ter cores, para que possa ter relevo, enfim, todas as expressões aí que Tony Buzan quis efetivamente passar a experiência do seu livro, né? Bem, gente, eu vi aqui que você pode entrar também aqui na estante virtual e você vai encontrar num preço um pouco mais barato, certo? Você vai encontrar num preço, agora sim, usado, tá? Você vai encontrar ele usado. Se você vier aqui comprar novo, basicamente vai sair pelo mesmo preço, juntando o frete e o valor do livro, tá? Mas caso você queira ter uma economia mais para adquirir esse livro, acho que vale a pena comprar ele usado também. Enfim, acredito que vale a pena. Você fica aí à vontade para fazer a sua escolha, tá? Mas agora eu vou mostrar para vocês efetivamente como é a estrutura desse livro e vocês vão entender porque ele tem um valor um tanto quanto elevado aqui quando a gente vier pro close, tá? Então vamos pro close para mostrar para vocês como é a estrutura desse livro aqui. Bem, estamos aqui no close agora para que você possa ver a estrutura desse livro, tá? É um livro fininho, você pode perceber que é um livro fininho, não é um livro grosso. Salvo engano, tem ali as suas 223 páginas, contando com o índice remissivo, que tem aqui um índice remissivo. Ele é um livro com estrutura muito boa, como eu falei para vocês. O que justifica o valor dele é justamente essa qualidade da capa. Você pode ver aqui a contracapa. Você vê que ele tem aquela estrutura padrão, né, dos livros, que tem sempre uma orelhinha aqui, né, as orelhas que a gente gosta, contendo as informações básicas aqui do livro, a ideia central do livro. Aqui também vai conter informações sobre o autor, aquilo que a gente já comentou, tá? É um livro muito legal. Você pode ver que tem um subtítulo, né? O Guia Completo de Aprendizado e Uso da mais poderosa ferramenta de desenvolvimento da mente humana, que é justamente os mapas mentais. Você entrando aqui, você vai ter o sumário, tá? Um sumário bem completinho. Deixa eu aproximar mais aqui da câmera para que você possa ver. Tem um sumário completinho, tá? Ó. Sumário legal. Tem 6 capítulos só esse livro. Então, assim, e os capítulos eu achei bem enxutos, se você puder parar pra perceber, né? Os capítulos eles são bem enxutinhos. O primeiro capítulo é o que é um mapa mental. O segundo é como mapear a mente. O terceiro é o que não é um mapa mental. O quarto, como encontrar soluções. O quinto, as infinitas aplicações dos mapas mentais. E o sexto, o futuro do mapeamento mental. Eu coloquei a luz aqui um pouco mais focado no livro para que você possa ter uma visão melhor. Eu vi que tava fazendo sombra, mas enfim. Então você vê aqui os 6 capítulos, tá? Você vai ter um prólogo, você vai ter o prefácio que justamente você vai encontrar aquela historinha lá da bibliotecária, né? Eu estou em busca de um livro, tal, aquilo que eu contei pra vocês. Prólogo é um prefácio feito pelo próprio Tony Buzan. Você já pode perceber a qualidade dessas páginas, certo? Ele é um tipo de papel que eu não consegui encontrar nenhuma especificação técnica aqui do tipo do papel e eu também não entendo muito sobre isso, mas eu sei que é aquele tipo de papel que não é um papel normal de livro, são aqueles papéis que você consegue colocar tinta, figura, enfim, você vai ver que ele tem muitas figuras. Eu não posso mostrar muito, eu vou tentar mostrar aqui uma figura pra vocês. Enfim, a figura do final, por exemplo, essa aqui, ó. Essa figura aqui, por exemplo, tá vendo? Isso é uma figura, né? Pra conseguir esse nível de qualidade é preciso ter um papel diferenciado. Ele tem também um índice remissivo muito legal, que você consegue ver aqui os textos, as palavras-chave para que você possa buscar, depois que você lê o livro, você buscar ali alguma coisa que você queira consultar novamente. Então um índice remissivo bem legal, bem interessante, por ordem alfabética, obviamente. Então você vai aqui MN, né? Você vai vendo aqui a indicação das letras, em negrito as páginas do índice remissivo bem extensivo, inclusive, bem exaustivo. Você tem aqui até XY, não tem Z. É um índice remissivo bem completinho. Tem os agradecimentos finais e aqui aquela imagem que eu mostrei pra vocês. Bem, é um livro, aqui tem um alto relevo, salvo engano, isso aqui é feito com verniz. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Você pode ver que ele, ó, tá vendo isso aqui? Pronto. Isso aqui é tipo um verniz no livro, o que o torna assim sensível ao toque, né? Essas letras aqui você toca, você consegue sentir esse relevo, você vê que brilha, né? Ó, tá vendo? Ó? Aí, ó. Pronto, dá pra ver. Enfim, o livro é basicamente isso. Ele tem também isso aqui, você encontra, vocês estão vendo que tem cores aqui, né? Você encontra isso em alguns livros, geralmente livros maiores, mas eu achei interessante porque você consegue, por exemplo, acessar um capítulo do livro só pela cor da página, né? Então você pode ver aqui amarelo, você vai estar no primeiro capítulo, né? Que é o que é um mapa mental. O laranja já é o segundo capítulo, como mapeamento. Aí tem o roxo aqui, ó. Tem um roxo.
Tem também o azul e tem o amarelo. E tem esse verdinho aqui também. Esse verdinho aqui, ó. Enfim, esse é o livro, tá, gente? No close pra vocês. Bem, vamos lá. Quais são as minhas considerações em relação ao livro? A primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que esse livro poderia ter sido escrito aí em 100 páginas no máximo. Ele tem 226 páginas, mas essas 226 páginas poderiam ser reduzidas a 100. Eu acho que seria uma experiência melhor pro leitor. À medida que você vai lendo esse livro, a experiência vai começando a ficar maçante. Por que vai começando a ficar maçante? Porque o livro, ele começa em dado momento, sobretudo a partir do capítulo 4, a repetir muita coisa. Então, basicamente, ele vai repetindo as ideias centrais, sendo que aplicando e falando de formas diferentes, mas a ideia é a mesma. Então parece que o autor aqui realmente faz aquela famosa enrolação no livro, tá? Sobretudo a partir, como eu disse, do capítulo 4. Os 3 primeiros capítulos, que é o que é um mapa mental, como mapeamento e o que não é um mapa mental, efetivamente são 3 capítulos que têm ideias centrais, que vai desenvolvendo as ideias, não é repetição, ele vai trazendo estudos, ele vai trazendo os casos concretos, pessoas que efetivamente ali subsidiam as suas ideias, né? Os testemunhos ali de algumas pessoas, de alunos dele, efetivamente é uma experiência legal. Mas a partir do 4º capítulo, as ideias começam a se repetir. Obviamente, tem gente que vai adorar os outros capítulos aqui, até porque o último capítulo ele vai falar sobre o futuro do mapeamento mental, ele faz uma relação aí com as inteligências artificiais, com o mapeamento mental, enfim, tem algumas contribuições rasas, mas assim, nada que valha 226 páginas de leitura aqui. Acaba sendo muito exaustivo e raso ao mesmo tempo. Outra consideração é que o livro é um pouco caro, mas como eu mostrei para vocês no close, ele se justifica pela qualidade do material que tem aqui, tá? Realmente é uma qualidade muito boa da editora Cultrix. Realmente fizeram com um papel legal, os relevos também, como eu mostrei para vocês, tem os relevos. Vale a pena, tem um verniz, né, no título, enfim. Vale a pena porque você está comprando um material realmente de qualidade, mas assim, o conteúdo em si não é um conteúdo denso, é um conteúdo, como eu te disse, vale ler em apenas 100 páginas. Outro ponto interessante aqui é que tem um índice remissivo, efetivamente, e esse índice remissivo é muito legal. A editora fez aí um trabalho de ter esse índice remissivo. Se foi a editora que fez, parabéns. Efetivamente, o índice remissivo ali por títulos, né, e em ordem alfabética também é um esforço bem interessante da editora para que você possa ali achar, né, as palavras que você acha interessante. Eu usei algumas vezes o índice remissivo e é muito legal mesmo. Mas efetivamente, o que foi que eu aprendi com Tony Buzan nessas 226 páginas? Bem, o primeiro ponto aqui é muito interessante. Uma das coisas que Tony Buzan frisa que efetivamente é muito interessante, porque ele traz estudos realmente e exemplos, casos práticos, é que a linguagem humana ela é formada pelas associações. Tony Buzan defende a ideia de que se há uma linguagem universal, essa linguagem é a linguagem das conexões das ideias, da associação. Todos os seres humanos associam as coisas, as ideias a palavras, associam as ideias a imagens, a cores, e isso é efetivamente algo comum em todas as idades. Então, resumidamente, ele vai afirmar que a linguagem humana, formada pela imaginação e associação, é a linguagem primária da nossa espécie, da raça humana. E é interessante que logo no início, quando ele vai falar o que é um mapa mental, ele começa a falar sobre a linguagem humana ser a associação pela imaginação, enfim, ele vai dar o exemplo de um bebê que tá ali nos seus primeiros momentos, primeiros meses de vida, e ele já quando criança começa a associar a figura materna à ideia de amor, à ideia de cuidado, à ideia de paixão, à ideia de carinho, à ideia de segurança, de proteção, vai associando ali a imagem da mãe, a própria alimentação, ou seja, a mãe vai alimentá-lo. Então, uma criança comunica-se verbalmente e entende, compreende o mundo ao seu redor via associações. Ele vai associando as experiências, aquilo que ele sente, e vai ligando as ideias, conectando as ideias. Isso efetivamente, há estudos científicos para isso. E Tony Buzan vai citar esses estudos, e é justamente entre a segunda coisa que eu aprendi, além de que a linguagem humana, no geral, é a associação, ele vai dizer que nós somos os mapas mentais. Nós mesmos somos os mapas mentais. Ele vai citar cientistas aí na área da medicina, da fisiologia, como Edward E. Moser, também cita May Britt Moser e John O'Keefe. Todos esses 3 receberam prêmios nas suas descobertas no que se refere à neurociência, justamente afirmando essa perspectiva da linguagem humana ser a associação. Tony Buzan diz que os nossos dendritos, né, as nossas sinapses, os nossos neurônios, eles trabalham criando seus próprios mapas mentais na nossa mente. Então, quando a gente entende um assunto, quando a gente estuda algo, o nosso cérebro faz o primeiro mapa mental, associando
tal conceito a uma imagem, associando tal conceito a uma sensação, a uma experiência. Então, esses mapas mentais, à medida em que nós estudamos, já são formados naturalmente em nosso cérebro. E a nossa função enquanto estudante, enquanto cientistas, enfim, enquanto pessoas que querem descobrir a verdade, é basicamente pegar esses mapas mentais já formados em nossa mente e meio que taquigrafar eles. Então, daí a necessidade de rapidamente, ao estar estudando alguma coisa, a gente efetivamente ali anotar rapidamente, fazer um mapa mental rápido, associando as coisas, para que essas ideias não se percam, essas ligações valiosas no nosso cérebro, elas não se percam, não fiquem ao acaso. E daí a nossa responsabilidade é a gente rapidamente escrever e trazer para fora a essência dos pensamentos mais profundos que temos no nosso cérebro, fazendo com que o estudo se torne algo natural e em consonância com os atos cerebrais. Outro ponto muito interessante que ele traz aqui é a evolução histórica do mapeamento mental. Ele traz aqui, eu não posso mostrar para vocês, mas ele traz pra gente aqui uma breve história do pensamento por trás dos mapas mentais. Então ele vai desde a arte rupestre, vai avançando para a escrita cuneiforme sumeriana, chega nos hieróglifos egípcios, aí vai passando para a Grécia Antiga, depois da Grécia Antiga ele chega nos diagramas em árvore do filósofo Boécio, vai para Leonardo da Vinci nos seus esboços, passa por Charles Darwin também nos seus diagramas de árvore, passa por Albert Einstein, e, enfim, traça essa história, essa linha gigante aí de pessoas, de referências e da própria humanidade ali, a partir da arte rupestre, da escrita cuneiforme sumeriana, a necessidade de símbolos, a necessidade de ligação de ideias pelos símbolos, e passa por Albert Einstein. Inclusive eu quero gravar um vídeo somente sobre ali os diagramas de Albert Einstein, mas é muito interessante essa parte que ele traz uma evolução histórica do mapeamento mental durante a história da humanidade. E mais uma coisa muito legal, é algo que eu aprendi, que é o seguinte: diagrama. Os diagramas não são mapas mentais. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, para que vocês possam ver o que eu tô querendo dizer. Ó, gente, isso aqui é um diagrama. Isso aqui é um diagrama. Tá vendo? Isso aqui é um diagrama. Isso aqui é um diagrama. O que mais? Ó, isso aqui é um diagrama. Nada disso aqui. Eu pensava que essas coisas aqui eram mapas mentais. Ó, isso aqui é um diagrama. Tudo isso aqui são diagramas, nada disso aqui pode ser encaixado. Isso aqui é um diagrama espinha de peixe, né? Acho que é conhecido por alguns gostam de fazer isso. Nada disso aqui para Tony Buzan são os mapas mentais. Eu vou explicar o porquê. Para Tony Buzan, existem algumas leis básicas que ele chama das 10 leis do mapeamento mental. Ele vai fazer isso, salvo engano, no capítulo 2. Deixa eu dar uma verificada aqui no... exatamente. Então, ele vai explicar pra gente, no capítulo 3 e 2 também, 2 e 3, que diagramas não são mapas mentais, e ele vai dar 10 leis do mapeamento mental. É um tema para um outro vídeo. Eu quero trazer para vocês as 10 leis do mapeamento mental e trazer na prática como se faz o mapeamento mental segundo as leis do inventor do mapeamento mental, Tony Buzan. Mas algo que me deixou muito intrigado é justamente essa perspectiva de que diagramas não são mapas mentais. É muito interessante isso, e você realmente vê a diferença na prática, no seu estudo, na sua facilidade de memorização, quando você aplica essas 10 leis do mapeamento mental de Tony Buzan, e você vê que efetivamente faz a diferença. Bem, algumas curiosidades para vocês é que no final do livro ele vai dar algumas além do índice remissivo que eu mostrei para vocês, tem também algumas curiosidades, que é o seguinte: Tony Buzan, ele foi o inventor do Campeonato Mundial de Memória, e também ele foi o inventor do Conselho Mundial de Mapeamento Mental. Gente, tem sim um Conselho Mundial de Mapeamento Mental que segue as diretrizes do que é efetivamente um mapeamento mental segundo a ciência, seguindo ali as 10 leis de mapeamento mental, que é um assunto para um próximo vídeo. Criou um conselho dos mapeamentos mentais, e além disso, gente, ele criou o próprio site, a própria ferramenta digital de criação de mapas mentais. Também eu posso mostrar num outro vídeo. Eu já tentei usar, não gostei muito. O software não é atualizado, funciona como uma extensão do Google Chrome, não é um aplicativo. É gratuito, mas enfim, não achei nada usual esse site que ele criou de mapa mental, para fazer um software, né, de mapa mental para você fazer ele digitalmente. Mas você pode acessar no www.iminmap.com. Enfim, gente, esse é o vídeo de hoje, certo? Se você gostou do livro Dominando a Técnica dos Mapas Mentais, dá um gostei, comenta aí embaixo. Você sabia da evolução histórica do mapeamento mental? Você sabia que Charles Darwin usava uma espécie de mapeamento mental? Albert Einstein também usava uma espécie de mapeamento mental. Os grandes gênios da humanidade usavam. Você sabia disso? Se você não sabia, deixa o seu gostei, se inscreve no canal para que você possa receber mais conteúdo, e os nossos vídeos, quando for saindo, você receber de primeira. Ah, e mais uma coisa, vai vir um outro vídeo aí
aí falando sobre as 10 leis do mapeamento mental. Então, se você quer ver isso, deixa o gostei que eu vou entender que você gostou. E além disso, você vai mostrar pro algoritmo do YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e ele vai recomendar mais conteúdo assim para que venha aí no seu feed do YouTube. Sem mais, gente, é isso. Deus abençoe.